Neste vídeo, vamos relembrar um caso chocante de Indiana, a história de Stacey DeGrandchamp, uma estudante brilhante de 17 anos do ensino médio de Fort Wayne, cuja vida foi tragicamente interrompida. Na noite de 15 de agosto de 2002, Stacey foi a uma festa que deveria ser típica de adolescentes. Cerca de 20 pessoas, música, risadas e aquela energia contagiante do verão. Mas, antes que a noite terminasse, tudo saiu do controle. Uma briga começou do lado de fora da casa e, momentos depois, Stacey lutava pela vida. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Sua morte chocou toda a comunidade. O caso rapidamente se transformou em um labirinto de silêncio e medo, com testemunhas se recusando a falar, boatos se espalhando como fogo em palha seca, e a verdade enterrada por 17 longos anos. Stacey, ou como seus amigos a chamavam carinhosamente, a grande campeã, era cheia de ambição. Ela sonhava em estudar tecnologia da computação na Universidade Ball State e construir um futuro do qual pudesse se orgulhar. Criada por sua mãe solteira, Stacey cresceu confiante, bonita e muito amada. Mas sua popularidade teve um preço: a inveja, principalmente de outras garotas da escola. Na primavera de 2002, Stacey conheceu Brandon Muff, um recém-formado de Fort Wayne na casa dos 20. Ele tinha uma reputação um tanto rebelde, o tipo de cara que sempre chamava a atenção, e Stacey se encantou por ele rapidamente. Por intermédio de Brandon, ela foi apresentada a duas amigas próximas dele, Amanda Richards e Whitney McCahee, conhecidas na cidade por serem presenças constantes em festas de escolas de ensino médio. O grupo costumava se reunir na casa de Holly Boyer, de 16 anos, cujo pai permitia que elas usassem a piscina e fizessem festas à vontade. Em algumas noites, até 30 adolescentes lotavam a casa, rindo, bebendo e tentando esquecer que ainda eram apenas crianças. Assim que Stacey começou a namorar Brandon, ela passou a frequentar esses encontros com mais frequência. Mas havia um problema antigo. Holly e Stacey tinham um passado em comum. No ensino fundamental, elas tiveram desentendimentos. E embora anos tivessem se passado, essa tensão nunca desapareceu completamente. Numa festa na piscina, Holly humilhou Stacey na frente de todos, rindo e jogando água nela até que Stacey saiu furiosa e chorando. Na época, pareceu um momento infantil, mas nenhuma das duas jamais superou isso de verdade. E quando Stacey voltou a frequentar o mesmo círculo social, as coisas começaram a ficar feias. Antes mesmo de Stacey entrar em cena, Holly namorava Brandon, e mesmo depois que ele seguiu em frente, ela ainda não estava pronta para desistir. Esse apego persistente só alimentava a crescente rivalidade entre as duas. Stacey se recusava a se intimidar, mas sentia a atenção sempre que Holly estava por perto. Os olhares, os sussurros, os rumores que Holly espalhava, tudo isso contribuiu para o desfecho da situação. De repente, o drama do ensino médio parecia muito mais pessoal e perigoso. Com o fim do verão e a preparação de Stacey para o último ano do ensino médio em Fort Wayne, seu romance antes empolgante com Brandon já começava a desmoronar. Cansada do drama e da toxicidade ao redor dele, Stacey tomou uma decisão importante. Ela terminou o relacionamento. Queria recomeçar do zero e estava pronta para se afastar de Brandon e de todo o seu grupo de amigos. A única exceção era Abby Oswald, uma nova amiga que ela conhecera por meio de Brandon no início daquele verão. Abby era diferente, divertida, tranquila e uma das poucas pessoas em que Stacey ainda confiava. Na noite de 15 de agosto de 2002, Stacey e Abby passaram a noite juntas no shopping, olhando vestidos de formatura e conversando sobre escola, garotos e o futuro. Coisas típicas de adolescentes. Mais tarde, Abby mencionou que houve um pequeno encontro na casa dela, onde Brandon e seu colega de quarto Justin estavam reunidos. A princípio, Stacey hesitou. Ela não tinha certeza se queria estar perto do ex ou de Holly,
mas depois de alguma insistência, concordou a ir. Chegaram por volta das 21h30, sem saber que a noite estava prestes a tomar um rumo mortal. Às 23 horas, policiais, bombeiros e paramédicos corriam em direção à rua Guthrie, em resposta a uma ligação frenética para 911. Essa nem era a primeira vez que eles eram chamados à casa naquela noite. Mais cedo, os vizinhos haviam reclamado do som alto e do comportamento desordeiro, o que levou os policiais a dispersarem a festa. Mas quando voltaram dessa vez, não se tratava apenas de mais uma queixa de barulho. Uma jovem mulher estava caída na entrada da garagem, sangrando devido a múltiplos ferimentos no peito. Ela foi levada às pressas para o centro de trauma em Fort Wayne em estado crítico. Enquanto os detetives começavam a reconstruir o que ocorreu, Abby relatou os eventos horríveis. Quando ela e Stacy chegaram, Brandon e Holly estavam sentados na varanda. No instante em que Stacy a viu, perguntou bruscamente: "O que você está fazendo aqui?" A tensão se dissipou instantaneamente. As palavras se transformaram em gritos, e os gritos em violência. As duas garotas se atiraram uma contra a outra, agarrando os cabelos, trocando socos e rolando pela grama enquanto os convidados da festa gritavam e se dispersavam. Por um instante, Stacy levou a melhor, acertando vários golpes na cabeça e no rosto de Holly. Mas em segundos, tudo se transformou em caos. De repente, em meio ao caos, a força de Stacy pareceu desaparecer. Seus movimentos ficaram lentos, seu corpo amoleceu. Foi então que Brandon interveio. Ele agarrou Stacy pelos tornozelos, arrastando-a longe de Holly em direção às latas de lixo no quintal. A princípio, Stacy tentou se levantar, cambaleando e desorientada, mas poucos passos depois, desabou na entrada da garagem. Foi só então que Brandon percebeu que algo estava terrivelmente errado. Sua camisa estava encharcada de sangue. O pânico tomou conta dele. Ele pegou o celular e discou 911. Quando os policiais e equipes forenses chegaram, isolaram rapidamente a área, tirando fotos, filmando todos os ângulos e marcando as evidências sob a luz dos holofotes. Stacy tinha um ferimento profundo no peito, e os paramédicos a levaram às pressas para o hospital em estado crítico. Os detetives revistaram o quintal e a entrada da garagem em busca de objetos cortantes, uma faca, um caco de vidro, mas nada encontraram. Com um mandado de busca em mãos, os investigadores vasculharam a casa, recorrendo várias facas de cozinha de uma mesa no interior. Enquanto isso, os médicos do centro de trauma trabalhavam freneticamente para salvar a vida de Stacy. Ela havia sido esfaqueada na parte superior do tórax e no abdômen, e apesar de todos os esforços, os ferimentos eram simplesmente graves demais. Stacy DeGrandchamp foi declarada morta. Sua morte desencadeou imediatamente uma investigação completa de homicídio. A polícia levou Holly para interrogatório primeiro. Ela disse aos detetives que sim, ela e Stacy haviam discutido, mas insistiu que não passou de uma briga acalorada. Ela negou estar armada e alegou que Stacy devia ter caído sobre cacos de vidro perto das lixeiras. Então, eles se voltaram para Brandon. Sua camisa estava manchada com o sangue de Stacy e ele parecia abalado. Ele disse aos investigadores que só tentou separar a briga, segurando Stacy pelos tornozelos para afastá-la de Holly. Ele também sugeriu que talvez Stacy tivesse se cortado em um caco de vidro na área do lixo. Mas algo nessa história não fazia sentido. As fotos da cena do crime não mostravam nenhum vidro quebrado perto das latas, e não havia sangue naquela área. Então veio o relatório do legista. Os ferimentos de Stacy eram perfurações limpas, não cortes causados por detritos. Os ferimentos foram feitos por uma faca afiada, mas nenhuma arma foi encontrada. Sem a faca, sem confissão e sem testemunhas dispostas a falar, os detetives foram obrigados a liberar Holly e Brandon, pelo menos por enquanto. Mas no fundo, os investigadores sabiam que algo mais sombrio havia acontecido naquela noite e a verdade não ficaria enterrada para sempre. Em 19 de agosto de 2002, familiares e amigos reuniram-se para dar o último adeus a Stacy. Ela foi sepultada vestindo o vestido de formatura que tanto ansiava usar para suas fotos de formatura, uma lembrança dolorosa de tudo o que ela nunca chegaria a viver. O funeral atraiu uma multidão imensa, amigos, colegas de classe e até mesmo alguns que estiveram na festa naquela noite vieram prestar suas homenagens, pessoas como Abby, Whitney e Amanda. Mas uma pessoa estava visivelmente ausente: Holly Boyer. Brandon apareceu e sua presença provocou murmúrios.
Muitos não conseguiam entender como ele poderia estar ali entre os enlutados, quando tantos acreditavam que ele tinha algo a ver com o que aconteceu. Pouco tempo depois do funeral, boatos começaram a se espalhar por Fort Wayne High School. Alguns disseram que Brandon e seus colegas atraíram Stacy para a festa, armando uma cilada para que Holly a confrontasse. Outros afirmaram que tudo foi premeditado, que não se tratava apenas de uma briga que saiu do controle, mas de um plano para humilhá-la ou até mesmo machucá-la. À medida que os boatos se espalhavam, mais e mais pessoas começavam a virar as costas para Holly, convencidas de que ela era a responsável pela morte de Stacy. Mas Holly não era a única sob suspeita. Whitney McCahee, uma das amigas próximas de Brandon, de repente se viu envolvida no caso. Dias antes da morte de Stacy, Whitney deixou uma mensagem na central de alertas de Stacy dizendo: "Tenha cuidado." Os detetives a localizaram, curiosos para saber o significado da mensagem. Ela explicou que não era uma ameaça, mas sim um aviso. Ela disse que ouvira dizer que Holly estava procurando briga e queria que Stacy ficasse longe da festa. Mas então, os detetives descobriram algo novo, algo que mudou a forma como encaravam o caso. Na noite de 15 de agosto de 2002, poucas horas antes da briga, Brandon ligou para Holly e disse que se ela não fosse à festa, ele nunca mais falaria com ela. Isso levantou sérias questões. Será que Brandon estava apenas criando drama ou havia armado tudo? Não era difícil imaginar. Brandon havia terminado o relacionamento com ela apenas algumas semanas antes, e fãs disseram que seu orgulho havia sido seriamente ferido. Agora, com o ciúme de Holly e a raiva de Brandon envolvidos, os investigadores começaram a se perguntar se a morte de Stacy havia sido resultado de uma armação deliberada. E então havia Abby Oswald, a nova amiga de Stacy, aquela que passou o dia com ela e a convenceu a ir à festa. Os detetives não conseguiam se livrar da sensação de que o papel de Abby naquela noite era mais complexo do que ela admitia. Teria ela não intencionalmente levado Stacy a perigo? Ou teria sido cúmplice? Quando interrogada, Abby negou veementemente qualquer envolvimento. Ela disse que tentou separar a briga, que nunca teve a intenção de que nada daquilo acontecesse. Mas para os investigadores, sua história não dissipou a suspeita persistente de que alguém, talvez mais de uma pessoa, queria Stacy naquela festa por algum motivo. Embora a polícia mantivesse vários suspeitos sob vigilância, a investigação logo começou a se concentrar em uma pessoa: Brandon Muff. Em 26 de agosto, os detetives se reuniram com um colega de quarto dele, Justin, e essa entrevista mudaria completamente o rumo do caso. Justin explicou que, durante a briga entre Stacy e Holly, ele tentou intervir e separá-las, mas Brandon o impediu. Ele chegou a empurrar Justin para o lado, dizendo: "Deixe elas brigarem." O que Justin disse em seguida levantou ainda mais suspeitas. Segundo ele, Brandon o instruiu a mentir, a dizer à polícia que Stacy simplesmente havia caído e que Holly não tinha nada a ver com isso. Essa revelação deixou os detetives ainda mais desconfiados. Brandon claramente sabia mais do que estava dizendo. Ele estava tentando proteger Holly ou apenas encobrir seu próprio envolvimento no que aconteceu naquela noite? Quando o levaram de volta para interrogatório, Brandon se fechou completamente. Recusou-se a compartilhar qualquer informação nova, insistindo mais uma vez que nunca viu Holly com uma faca. E assim, de repente, ele parou de cooperar completamente. Os investigadores ainda acreditavam que Holly estava diretamente envolvida, mas sem testemunhas dispostas a falar ou uma arma do crime, o caso chegou a um beco sem saída. Semanas se transformaram em meses, meses em anos, e a morte de Stacy foi aos poucos se perdendo na pilha de casos não resolvidos. Mas não para todos. Sua prima, Jamie McMillan, se recusou a deixar isso para lá. Ela não suportava a ideia de que a história de Stacy terminasse sem justiça. Assim, em março de 2019, 17 anos após o assassinato, Jamie entrou em contato com o detetive Brian Martin, instando-o a reabrir o caso. Sua sugestão era simples, mas poderosa: voltar ao início. Converse com as mesmas pessoas, Brandon, Holly, Abby e Amanda, e veja como as coisas mudaram. As pessoas crescem, ela disse. 17 anos é muito tempo. Talvez alguém finalmente esteja pronto para contar a verdade. O detetive Martin concordou. Sua primeira parada foi Abby Oswald, que manteve sua declaração original de que nunca viu uma faca naquela noite. Em seguida, ele localizou Brandon, que parecia diferente, mais antigo, desgastado,
assombrado talvez. Ele disse que ainda não se lembrava de ter visto Holly com uma faca, mas havia culpa em sua voz, daquele tipo que só se sente ao carregar um segredo por muito tempo. Cerca de um mês depois, o detetive Martin encontrou Holly Boyer, que agora vivia tranquilamente em Wisconsin. Quando ela finalmente abriu a porta e viu seu distintivo, seu rosto empalideceu. Durante a conversa, Holly se referiu a Stacy como sua amiga, dizendo: "Éramos apenas duas adolescentes bobas, eu jamais a machucaria de propósito." Suas palavras soavam ensaiadas, calmas na superfície, mas trêmulas por dentro. Depois de quase 2 décadas, a verdade finalmente começava a romper o silêncio. Por fim, Holly cedeu. Ela admitiu que sim, carregava uma faca dobrável naquela noite. Alegou que era apenas para se proteger. Quando o detetive Martin perguntou se ela ainda a tinha, Holly desapareceu em seu quarto. Momentos depois, ela voltou, segurando a mesma faca. O detetive não acreditava. Seria mesmo esta a arma desaparecida? Aquela que os investigadores procuravam há mais de 17 anos? Ele a registrou cuidadosamente como prova e a levou de volta para Fort Wayne às pressas. Os testes iniciais de laboratório não encontraram vestígios do DNA de Stacy na lâmina, o que foi decepcionante. Mas o detetive Martin se recusou a deixar o caso esfriar novamente. Ele levou a faca diretamente ao Dr. Wagner, o patologista-chefe que havia realizado a autópsia de Stacy anos atrás. Após examinar as fotos e compará-las com a faca, o Dr. Wagner confirmou o que Martin suspeitava. A lâmina era idêntica à ferida que matou Stacy. Essa confirmação mudou tudo. Em 25 de março de 2020, após quase 2 décadas de becos sem saída, Holly Boyer, de 33 anos, foi presa e acusada em conexão com a morte de Stacy. Pouco tempo depois, outra peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. Amanda Richards, uma das testemunhas daquela noite, se apresentou. Ela contou aos detetives que viu Holly com uma faca, que a observou pegá-la e ir em direção à casa pouco antes da briga começar. Era a pista crucial que eles estavam esperando. Ao analisarem o ocorrido, os investigadores conseguiram reconstruir o que realmente aconteceu naquela noite. Brandon, sempre ávido por atenção, manipulou as duas garotas, alimentando a rivalidade, observando-a crescer e sem fazer nada para impedi-la. Quando Stacy chegou à festa em 15 de agosto de 2002, a tensão já havia atingido o ápice. Ver Brandon e Holly juntos só piorou as coisas. A discussão começou rápido e logo se tornou física. No início, Stacy estava em vantagem, mas quando Holly percebeu que estava perdendo, sacou a faca e esfaqueou Stacy 2 vezes. Após quase 2 décadas de dor e perguntas sem respostas, a justiça finalmente foi feita. Após conversas com a família de Stacy, o tribunal ofereceu a Holly um acordo judicial, acordo que ela aceitou. Ela confessou ter esfaqueado Stacy, assumindo total responsabilidade por sua morte e confirmando que nem Brandon nem Abby estavam envolvidos. No tribunal, a prima de Stacy, Jamie McMillan, se levantou e falou sobre a dor que sua família carregou por 19 anos. Os aniversários perdidos, as memórias esquecidas e o vazio que restou quando a vida de uma jovem brilhante foi interrompida cedo demais. Não foi um desfecho, não completamente, mas finalmente era a verdade. Eu não sabia se algum dia veríamos esse dia, disse Jamie baixinho. Durante anos, lutamos por justiça. E felizmente tivemos um detetive que se recusava a desistir. Nunca paramos de lutar, e agora finalmente temos o desfecho que precisávamos. Para os entes queridos de Stacy, este foi o momento que esperavam há quase 2 décadas. Ela acrescentou que quando Holly finalmente assinou o acordo judicial, foi a primeira vez que ela realmente assumiu a responsabilidade pelo que havia feito. Em 14 de janeiro de 2022, de acordo com o acordo judicial, Holly Boyer foi condenada a 25 anos, com 5 anos suspensos e 3 anos de liberdade condicional para adultos. Levando em consideração o tempo que ela já havia cumprido e o crédito por bom comportamento, Holly poderia ser elegível para liberdade condicional já em 2030. Para os entes queridos de Stacy, a sentença não apagou a dor, mas representava algo que eles esperavam sentir há muitos anos: justiça. Se você achou esse caso fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhamos histórias de crimes reais todas as noites, casos que merecem ser lembrados e vozes que merecem ser ouvidas.
Até a próxima. Mantenham-se atentos e vigilantes.